agora? O meu marido ou o meu pai, que são maçons, disse que não existem mulheres na maçonaria. Seja muito bem-vinda, eu sou a Dulcins Fran e guio mulheres na descoberta dos mistérios da maçonaria egípcia, ensinando o passo a passo para você ser uma iniciada. Meu objetivo é inspirar mulheres espiritualizadas que estão interessadas em saber mais sobre a maçonaria egípcia e demais ordens iniciáticas. Então, se você sentiu que este conteúdo é para você, já dá o like e se inscreve no canal. A afirmação de alguns maridos ou pais maçons e também maçons em sua maioria de que não existem mulheres na maçonaria não é totalmente precisa. A maçonaria tradicional, majoritariamente, é uma fraternidade masculina e a maioria das lojas maçônicas em todo o mundo ainda mantém essa tradição. No entanto, é importante notar que existem diferentes ramificações e jurisdições maçônicas, algumas das quais iniciam mulheres há séculos, não sendo nenhuma invenção moderna. A presença de mulheres na maçonaria ocorre principalmente de duas formas: lojas maçônicas femininas e lojas maçônicas mistas. Algumas jurisdições maçônicas trabalham com lojas maçônicas exclusivamente femininas, onde somente mulheres são admitidas como membros. Essas lojas seguem rituais e tradições maçônicas, mas são independentes das lojas masculinas. É importante ressaltar que a Grande Loja Unida da Inglaterra, que reconhece a maior parte das potências masculinas no Brasil e no mundo, hoje, em seu site oficial, reconhece a existência de duas grandes lojas maçônicas femininas na Inglaterra, que mantêm suas atividades há mais de 100 anos. A Grande Loja Unida da Inglaterra tem progredido ao reconhecer que a evolução e o conhecimento é para o ser humano, independente do gênero. Além das lojas femininas, existem as lojas maçônicas mistas, que permitem a iniciação de homens e mulheres. Um exemplo notável é a Ordem Maçônica Mista Internacional, o Direito Humano, a Grande Loja Maçônica Mista do Brasil, ou o Soberano Santuário dos Ritos Egípcios, o Soberano Santuário do Brasil da Maçonaria Egípcia, filiada à GOSRI, Grande Ordem Soberana dos Ritos Egípcios, da qual eu faço parte, que são organizações maçônicas mistas no mundo. Aqui, no caso da maçonaria egípcia, é importante frisar que o rito de Mênfis-Misraim foi idealizado para funcionar com lojas maçônicas femininas, masculinas e mistas. A maçonaria egípcia possui diferentes formatos de lojas, cada uma com suas regras de participação. As lojas masculinas iniciam apenas homens, mas recebem a visita das irmãs. As lojas femininas iniciam apenas mulheres, mas recebem a visita dos irmãos. Por sua vez, as lojas mistas iniciam homens e mulheres e estão abertas para a visita de ambos os gêneros. A visitação, na minha obediência, só é permitida para membros, ou seja, é necessário fazer parte da maçonaria egípcia para visitar uma loja. Dessa forma, a maçonaria inclui diferentes formatos de lojas, incluindo aquelas em que a participação de mulheres é bem-vinda. É importante que cada pessoa respeite as regras e as tradições de sua jurisdição, potência ou obediência. A diversidade da maçonaria é o resultado das diferentes interpretações e evoluções ao longo do tempo em diversas partes do mundo. Muitos homens que são membros da maçonaria tradicional podem alegar que não existe maçonaria feminina ou mista, e essa afirmação se baseia na prática e na tradição da maçonaria na qual eles foram iniciados, que tradicionalmente não permite a participação de mulheres.
Algumas lojas maçônicas podem ver a inclusão de mulheres como uma quebra dessas tradições maçônicas estabelecidas, pois a maioria dos membros dessas lojas masculinas desconhecem as diversas compilações de landmarks e também desconhecem a quantidade de ritos maçônicos praticados no mundo. Os landmarks são antigas obrigações, usos, costumes e tradições, considerados pela maioria dos autores maçônicos como as mais antigas leis que regem a maçonaria. Em relação aos ritos, o rito de Mêmphes-Misraim, da maçonaria egípcia, já foi criado para funcionar com lojas maçônicas masculinas, femininas e mistas. O rito maçônico mais praticado no Brasil e América Latina em geral é o rito escocês antigo e aceito. E ele traz consigo os landmarks de Mackay, sendo que muitos maçons desconhecem que existem outras regras e pontos de vista. Inclusive, muitos maçons não têm conhecimento que, para Pike, a maior autoridade maçônica, quando se trata do rito escocês antigo e aceito, os landmarks são apenas 5, e nenhum deles fala de exclusão das mulheres da iniciação maçônica. Na realidade, para que uma regra seja considerada um verdadeiro limite, um landmark, ela deve ser imemorial, espontânea e universalmente aceita, o que, na verdade, não ocorre com a quase totalidade das classificações conhecidas, que são mais de 60. Isso é o que nos afirma o irmão José Castellani, em um de seus livros, Análise da Constituição de Anderson. Vou citar para vocês alguns motivos pelos quais esses homens podem afirmar que não existe maçonaria feminina ou mista. A interpretação das antigas leis e regulamentos. Alguns maçons podem sustentar que as antigas leis e regulamentos da maçonaria tradicional não permitem a iniciação de mulheres, com base nas interpretações tradicionais desses documentos. Autonomia e independência das lojas. Cada loja maçônica é autônoma e segue os regulamentos de sua jurisdição específica. Algumas lojas optam por manter a tradição de serem exclusivamente masculinas, enquanto outras escolhem admitir mulheres ou são mistas e admitem homens e mulheres. As potências e obediências são soberanas, praticam seus ritos, possuem seus regulamentos e regimentos internos. São como países, possuem seus próprios tratados de reconhecimento, amizade e visitação. O fato de um maçom que se diz regular e que não reconhece uma obediência ou uma potência feminina ou mista não quer dizer absolutamente nada. A maçonaria egípcia, feminina, masculina ou mista, também são regulares, seguem suas regras e têm seus próprios tratados de reconhecimento, tanto nacionais como internacionais. Outro argumento dado por eles é o respeito pela história e ritos estabelecidos. Alguns maçons argumentam que a maçonaria tem uma história rica e que as lojas masculinas são uma parte essencial dessa história. Eles acreditam que a inclusão de mulheres na maçonaria pode alterar a natureza das tradições e rituais maçônicos existentes. Muitos irmãos alegam que as mulheres não podem ser iniciadas na maçonaria porque o rito maçônico é solar. Muitos esquecem-se ou simplesmente desconhecem que as duas polaridades, solar e lunar, feminina e masculina, estão presentes simultaneamente dentro de homens e mulheres. Esquecem-se que a loja maçônica é um reflexo do universo e, como tal, contém em si o positivo e o negativo e o neutro,
coexistindo em harmonia. Sim, o sol está dentro da loja, assim como a lua. 3 colunas sustentam o templo, sabedoria, força e beleza, e 2 colunas lhe franqueiam a entrada, cada qual representando uma polaridade, a masculina e a feminina.